Questão 160. Quando da apuração do valor do ressarcimento à pessoa jurídica lesada, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, a depender do caso, deverá descontar os serviços efetivamente prestados pelo réu. Vamos supor que determinada empresa ela tinha um contrato administrativo com certa prefeitura. E aí, no âmbito desse contrato, foi praticada improbidade administrativa. No entanto, ela executou obras, construiu túneis, ela fez pavimentação. Será que essa empresa, ao ser punida no âmbito do processo judicial pelo juiz, ela deverá ressarcir o contrato em sua totalidade ou deve-se descontar os serviços efetivamente prestados pelo réu? Se você der uma olhada na lei de improbidade, e também partindo do princípio aqui do que a gente acabou de refletir, essa questão estaria certa, porém ela está errada. O que acontece é o seguinte, o parágrafo 3º desse mesmo artigo que a gente está estudando, apesar de eu não ter citado aqui no slide, diz o seguinte: para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Então, essa lógica está correta. O pulo do gato está na observação que eu coloquei aqui. Quem apura o valor do dano à liquidação, a princípio, é a pessoa jurídica lesada. O Ministério Público faz se a PJ for omissa, mas a lei não cita o Tribunal de Contas nesse caso. E a lei fala, quando da apuração do valor do ressarcimento, a pessoa jurídica lesada, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, a depender do caso, deverá descontar os serviços efetivamente prestados. É aí que está o erro, então. Partindo para a questão 161, ela diz, a lei de improbidade administrativa permite que o juiz autorize o parcelamento em até 30 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. E aí, pessoal, será que a lei de improbidade administrativa ela permite que a pessoa que foi condenada ela parcele, estilo Casas Bahia, aí, Magazine Luiza, essa dívida que ela vai ter agora com a Fazenda, com os cofres públicos? A gente vai ver que essa resposta está errada por conta do número de parcelas. O parágrafo 4 desse mesmo artigo que a gente está estudando diz o seguinte: o juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Então, aqui a gente citou em até 30 parcelas mensais corrigidas. Errado. É em até 48 vezes. E, além disso, é importante lembrar, não é sempre que será possível esse parcelamento. É somente se o réu, ou seja, o condenado, demonstrar que ele não tem o quê? Dinheiro para poder saldar essa dívida de imediato. Passando para a questão 162, nós temos, no âmbito da condenação por prática de atos de improbidade administrativa, cabe a unificação de sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença por eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes. B. De ofício, na fase de cumprimento da sentença por eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes. C. De ofício, na fase de conhecimento, por eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes. E D. A requerimento do réu, na fase de conhecimento, por eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes. Pois bem, vamos dar uma olhada novamente no enunciado. Ele diz o seguinte: no âmbito da condenação por prática de atos de improbidade administrativa, cabe a unificação de sanções aplicadas com outras sanções já impostas em outros processos. Mas quando é que será possível isso? Em que momento do processo vai ser possível você unificar as sanções? É isso que a questão busca saber. A resposta é a letra A, que diz: a requerimento do réu na fase de cumprimento da sentença por eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes. Então, o que acontece, pessoal? No âmbito do processo judicial, é importante a gente saber o nome das fases. Lembra que a gente estudou isso anteriormente, que eu falei que tinha fase de conhecimento, falei que tinha fase de instrução, depois você tinha a fase dispositiva, também chamada de julgamento, e por fim você tem a fase de cumprimento da sentença? Pois é, dentro do processo você tem todas essas fases. A fase de conhecimento, em que o juiz ele vai tomar ciência do que se trata o processo, ele vai se interar sobre a questão. Você tem também a questão da fase de instrução, que é aquela em que as partes elas podem produzir provas, elas podem convocar testemunhas. Você tem a fase de julgamento, em que o juiz ele emite ali
o seu entendimento sobre o caso, e você tem também a questão de, depois da emissão da sentença, a fase de cumprimento da sentença. Então, é isso que a questão está tratando aqui. Em que momento será que o réu ele pode pedir essa questão, né, de unificação das sanções aplicadas com outras sanções que já lhe foram impostas em outros processos? A lei de probidade diz, a requerimento do réu. Então, isso não é, por exemplo, de ofício por parte do juiz. O juiz não pode, da cabeça dele, simplesmente aplicar essa regra. É só se o réu pedir. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes. Observado o seguinte, no caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3 ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. Já no caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Então, como é que é feito isso? O cara tem uma sanção de um processo, o cara tem uma sanção de outro processo, e o cara tem sanção de outro processo. Como é que é feita essa unificação das penas? A lei de probidade ela traz duas situações. Ela diz que no caso de continuidade de ilícito, né, o ilícito ele foi perpetrado em caráter contínuo. Então, eu tenho mais de um processo e o ilícito foi perpetrado em caráter contínuo, o juiz promoverá a maior sanção aplicada. Então, em um processo ele recebeu X, no outro processo ele recebeu Y de sanção. E o Y é a maior sanção em termos de anos, digamos assim, ou em termos de valores, né? E aí, como é que funciona essa questão? Aí o juiz ele vai pegar esse Y que tem o maior, né, e vai aumentar ela em 1/3. E vai ser aplicável essa sanção, então, no caso desses dois processos, essa única sanção. No caso de continuidade de ilícito. Agora, se não for o caso de continuidade de ilícito, né, no caso de prática de novos ilícitos, um processo é um ilícito e outro processo é outro ilícito, aí o juiz ele vai somar a pena de cada um desses processos, que está relacionado, evidentemente, a cada um desses ilícitos. Dando continuidade aqui na questão 163, no âmbito da condenação por prática de ato de improbidade administrativa, como se dá a unificação de sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos? Deixa eu só fazer uma rápida correção aqui, pessoal, no enunciado, né? Como se dá? Pronto. Como se dá a unificação de sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos? Letra A. No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/4 ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. Já vimos que esse valor de 1/4 nem existe, então já podemos riscar essa daí como errada. Letra B. No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3 ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. Será? A letra C diz: no caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a menor sanção aplicada aumentada de 1/3 ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. A letra C está errada, porque não é a menor sanção aplicada, é a maior. Então, até agora, a gente fica ali na letra B. Na letra D de Daniel, ela diz a questão: no caso de prática de novos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz subtrairá as sanções. O juiz vai subtrair uma sanção da outra? Não, ele vai somar. Portanto, a gente já sabe aqui que, com base na lei, a resposta é letra B. Por quê? Apesar de eu não ter citado naquela questão anterior, no slide anterior, quando a gente adentrou esse assunto, é importante ver o seguinte: em se tratando de continuidade de ilícito, o juiz ele tem duas opções. Ele vai pegar a sanção do ilícito que lhe foi aplicada naquele processo, a maior sanção, e vai aumentar ela em até 30%, até 1/3. Ou então, o juiz vai ter que somar as penas que foram aplicadas nesses dois processos, né? Porque se trata de uma continuidade de ilícito nesses dois processos, se isso for mais benéfico ao réu. Ou seja, ele vai ver qual valor é menor ao réu, né? Qual valor é menos punitivo, o castiga, né, em menor magnitude. Aí, em se tratando de caso de continuidade de ilícito, o juiz ele vai ter essas duas opções. Agora, se não for continuidade de ilícito, esses dois processos, né, cada processo se trata de um lícito diferente, aí ele vai somar as penas. Portanto, a resposta é mesmo a letra B. Dando continuidade, questão 164 diz: a lei de improbidade administrativa assegura ao investigado a oportunidade de manifestação oral e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Nós já vimos lá atrás que você poderia ter aquela questão de oitiva do réu e etc. Mas será que essa questão 164 está correta?
Não, a questão está errada por um simples detalhe. O parágrafo único do artigo 18-A diz o seguinte: na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantida ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Então, veja, a questão dizia: a lei de improbidade administrativa assegura ao investigado a oportunidade de manifestação oral e de juntada de documentos que comprovam suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. A lei de improbidade diz: na apuração dos ilícitos previstos nessa lei, será garantida ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. É uma questão de literalidade, né, pessoal? Avançando para a questão 165, ela diz o seguinte: consultado por um cliente sobre prescrição relativa a atos de improbidade, o advogado Pedrizovaldo respondeu que a ação prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que iniciou a permanência. Pois bem, o Estado ele nem sempre pode punir uma pessoa, né? Até mesmo para fins de conferir uma certa paz de espírito à pessoa, né? Toda pessoa tem direito a ter uma paz de espírito. O Estado ele tem um prazo para poder, então, castigar essa pessoa pelos atos que ela praticou. Mas qual é esse prazo no caso de improbidade administrativa? A questão diz: consultado por um cliente sobre prescrição relativa a atos de improbidade, o advogado Pedrizovaldo respondeu que a ação prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que iniciou a permanência. Será que a questão está certa? A questão está errada. Por quê? Diz assim a Lei de Improbidade Administrativa: a ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. E a questão dizia, do dia em que iniciou a permanência. Errado, é no dia que cessou a permanência. Como é que você vai lembrar dessa questão que essa questão de aplicação das sanções da lei de improbidade ela prescreve em 8 anos? Porque o nome da lei é 8.429. Né? Essa é a dica para você memorizar esse número de 8 anos. Agora lembre-se, você tem 2 tipos de contagem para essa questão dos 8 anos. Ou eles serão contados a partir da ocorrência do fato, o fato ocorreu, e aí não é a questão de tomar ciência do fato, nada disso, é a partir da ocorrência do fato mesmo. E aí, depois, você vai ter o outro prazo que está ligado à questão de infrações permanentes, que vai ser, esses 8 anos serão contados a partir do dia em que cessou a permanência. Então, tem que ficar atento a esses 2 prazos. Lembrando que lá atrás a gente tinha visto a questão de a partir de quando conta-se o prazo para que determinada parte ela fique proibida de celebrar novo acordo de não persecução civil. Vocês lembram disso? E tinha aquela questão a partir da ciência, né, do Ministério Público, que a gente estudou, se estava certo ou não. Então, cuidado para não confundir com esses detalhes. Né? A gente ainda vai ver isso mais à frente numa revisão, mas eu só estou adiantando aqui para vocês lembrarem disso. Por quê? Aqui é contado a partir da ocorrência do fato. Lá atrás era a partir da ocorrência do descumprimento do acordo de não persecução civil ou da ciência do Ministério Público. Então, é sempre importante ficar atento a esses detalhes para não confundir. Passando para a questão 166, temos o seguinte: consultado por um cliente sobre prescrição relativa a atos de improbidade, o advogado Pedrizovaldo respondeu que a ação prescreve em 8 anos contados a partir da ciência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. E aí, a questão está certa? Errada. Errada. Por quê? A Lei de Improbidade Administrativa diz: a ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. E a questão dizia o seguinte: contados a partir da ciência do fato. Vamos tomar cuidado, pessoal, com esses pequenos detalhes. Né? Isso aí pode puxar o seu tapete e tirar sua vaga do concurso. Então, é como eu disse, aqui nesse caso a gente não conta a partir da ciência, mas sim da ocorrência do fato.